Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. No vídeo de hoje vamos tratar do fundo do Banco Inter Debentures, né? Esse FII Infra do Banco Inter, relatório relativo a novembro de 2023. Então, o que aconteceu de diferente nesse relatório? A gente vai fazer uma passagem sobre todas as mudanças em relação ao mês anterior. Na sequência, vamos observar aqui a questão de rentabilidade desse fundo aqui. Como é que tem nos pagado esse fundo. Então, vamos direto ao comparativo, né? Quando a gente faz uma observação geral do mês passado com esse, sendo o mês passado na esquerda, esse mês atual na direita. Então, a gente percebe que o fundo, logicamente, não teve nenhuma alteração em questão de patrimonial, né, nem número de cotistas, basicamente permaneceu igual, emissores também igual, uma leve alteração na duration do fundo aqui, e a gente percebe, na verdade, um movimento ao qual vou explicar um pouquinho mais adiante, no qual o IPCA antes era 8,28 e o IPCA atual agora, o IPCA não, desculpa pessoal, o carrego do fundo era equivalente a uma carteira de IPCA mais 8,28 e agora está em IPCA mais 7,87. Então isso foi reduzido, a gente vai entender o porquê disso mais adiante. Com relação à cota patrimonial e relação ao nível de desconto, esse fundo segue descontado, está negociando aí com 0,95 do PVP. Então, ainda é uma oportunidade bastante interessante, né, para a FIINFRA. Não é nenhuma recomendação, mas é um fundo de papel que está negociando aí a 0,95. Distribuição dele melhorou esse mês, ele distribuiu 1,08, que daria um dividend yield de 1,23% nesse mês aqui. Então, esses foram os dados gerais aqui. Outro fator aqui, em relação à taxa de administração, é bem interessante, desse fundo aqui é 0,8, né? Não tem performance. Está entre as menores taxas aí nesse mercado dos FIINFRAs. Então vamos passar aqui um pouquinho dos comentários do gestor, né, sobre esse mês que se passou aqui. Ele faz alguns comentários bem interessantes sobre o mercado de debêntures. É bom que a gente entenda esse mercado cada vez mais e estude cada vez mais, com mais profundidade, né, para que a gente veja realmente os potenciais, as oportunidades que existem nesse mercado aqui. Então, o que acontece? Debêntures, a gente sabe que é um mercado que negocia bilhões, né? É um mercado que é muito maior que o mercado de CRIs, por exemplo, né? Nesse caso específico aqui, a Associação Brasileira aqui de Infraestrutura, né, Indústria de Base, ela estima que vai fechar o ano com 213,4 bilhões negociados nesse mercado de debêntures, o que seria um pico histórico, né, desde 2014, ou seja, vai ser um excelente ano para o mercado de debêntures, né? Então, para o próximo ano, o que a entidade aí está mapeando? Eles mapearam 518 projetos que estão em curso, né? Que se eles saírem, esses projetos, eles somariam aí 836 bilhões de reais em investimentos em contratos de debêntures, né? De infraestrutura. Então, logicamente, para os próximos anos, né, esses contratos devem ir à licitação e é previsto esse aumento, né, esse aumento de projeção nos créditos privados aqui, entre 2024 e 2028, deve existir essa progressão nesse pipeline de investimentos aqui. Bom, esse cenário de capitais mais intensivos, né, mais elevados na infra, no setor de infra, ele impulsiona o mercado de debêntures incentivados, o mercado de capitais, basicamente. É isso que o fundo nos relata. Esse mercado deve permanecer em expansão, reforçando a capacidade de crescimento dos nossos produtos, na verdade, não só do Banco Inter, né, quando ele fala nossos produtos, mas de todos os FIINFRAs, que hoje são poucos, né? Hoje temos aí 13 FIINFRAs disponíveis no mercado. Bom, considerando a possibilidade de rotação e diversificação do portfólio por meio de uma gestão ativa baseada em análises técnicas e profundas, além do monitoramento constante dos emissores realizada pelo time experiente da Inter Invest. Então, basicamente, o que eles estão dizendo? Que eles vão aproveitar realmente esse mercado em crescimento, né, para eles tratarem isso, trabalharem isso com monitoramento constante das melhores debêntures, né, e fazer gestão ativa sobre isso. O que o fundo nos entregou de fato, né? Então, o fundo nos entrega, nesse mês de novembro, 1,08 por cota, e ele relata que ele está entregando uma parcela adicional extraordinária de 40 centavos, somada a essa distribuição aí. E ele relata que isso está de acordo com a política vigente do fundo, né? Ou seja, quando o patrimonial estiver acima do valor de negociação do mercado, ele tem essa possibilidade de entregar um adicional extraordinário. Ou seja, se o VP está alto é porque ele tem caixa sobrando, né? Se ele tem caixa sobrando, né, nada melhor do que entregar para o cotista. Então, basicamente, a matemática aqui é essa aqui, tá, pessoal? O fundo está com realmente o VP acima do valor de mercado, né? A gente vai perceber isso, ele está com reservas, né, esse fundo aqui. E esse mês foi um mês realmente bom, né, para os FIINFRAs, a gente viu em todos os vídeos, vamos ver nesse aqui também. Então, basicamente, a NTNB ajudou bastante
né? A gente vai continuar lendo aqui, vai entender isso com bastante detalhe. Bom, ainda seguindo os comentários da gestão, ó, spreads dos títulos permaneceu ligeiramente estável, então ele nos coloca aqui uma curva dos spreads de compra e venda, né? Perceba que aquele pico lá que teve, né, em fevereiro, março, foi o estresse do mercado do evento Americanas, onde todos os ativos com a mesma qualidade passaram a ser negociados com um spread mais alto, porque por aversão ao mercado. O mercado precificou um nível de risco mais alto nos mesmos ativos, né? Quem comprou naquela época, que foi quem fez boas aquisições, que foi o caso do fundo da Esparta, o CDI, né? Que comprou fundos com spread mais alto, possibilitou isso uma venda desses fundos quando o spread voltou ao normal, né? Então, é uma venda com ganho de compressão de spread. Então, ele nos fala que está voltando quase ao nível lá da normalidade antes do evento Americanas, né? A gente percebe isso nesse gráfico que está abaixo aqui. Então ele também nos fala que, por exemplo, títulos AAA, alguns títulos high grade, que passaram a ser negociados com preços menores porque sofreram com abertura de spread no mês. O que acontece? Eles atribuem isso a mercado, oferta e demanda, ou seja, se tem muito título, por exemplo, AAA negociando, né, logicamente que vai haver uma abertura, né, no valor desse título aí, por haver um menor interesse em comprar esse título. Por exemplo, se você tem um título AAA pagando CDI mais um, né, não existe muitas pessoas interessadas em comprar esse título aí, é natural que a pessoa fale, eu não vou pagar CDI mais um, mas eu vou pagar CDI mais 1,5, CDI mais 2, né, sobre o valor desse título aí. Então é isso que acontece quando existe excesso de oferta, basicamente. Então ele nos fala aqui que nos meses de agosto e entre os meses de agosto e outubro, as emissões de debêntures incentivadas mais do que dobraram de volume, né? Ou seja, foi de 22,4 bilhões emitidos em agosto para 51,4 bilhões em outubro. Então, um aumento bastante relevante. Ó. Muitas dessas emissões são high grade, são debêntures incentivadas, né, com um baixo prêmio, né? Ou seja, você tem um spread bem pequeno, ela está sendo vendida a um spread pequeno, tanto faz se no mercado primário ou no secundário, né? E o que isso acontece é que às vezes isso não vende, né? Isso aí fica nos bancos dos coordenadores, né? Uma vez que os demais participantes do mercado de capitais não demonstram interesse em adquirir ativos de spread baixo, ou aumentar a exposição ao risco nesses ativos, né? Ou seja, às vezes o fundo quer um prêmio maior, então ele não vai comprar ali um spread muito pequeno, muito espremido aí, porque às vezes isso não está de acordo com a estratégia e não vai agregar muito valor para o fundo, né? Então o fundo busca sempre oportunidades, né? Bom, aqui ele continua, né? Uma baixa demanda por ofertas de spread magro, ou seja, esses spreads pequenos que a gente falou, que são debêntures de boa qualidade, né? Valida a nossa cautela nas alocações, tanto no primário quanto no secundário. Uma vez que as partes relacionadas à oferta, tendo liquidado seus balanços, significativa concentração nessas novas emissões, podem buscar o mercado secundário oferecendo algum deságio, taxas maiores, provocando, consequentemente, o movimento de abertura dos níveis dos ativos do mesmo risco, como uma resposta aos preços praticados no mercado secundário. Então, tudo isso que a gente relatou nessa conversa que a gente teve aqui. Aqui sobre a carteira do fundo, né, ele relata que segue com um carrego atrativo, com um spread de 2,23% sobre a NTNB de equivalência dele. Então aqui a gente vai ver também a carteira do fundo, a distribuição, né? E aqui a gente vai explicar um pouco mais a parte do carrego, né? Aqui a gente vai entender juntos por que o carrego da carteira caiu de IPCA mais 8,28 para IPCA mais 7,87. Então perceba que, logicamente, essas debêntures, elas estão sempre em cima de um título do Tesouro Soberano, né, equivalente. Nesse caso aqui, são as NTNBs de 2028, né? Ou seja, perceba o que aconteceu com a NTNB 2028, do mês passado para esse. Mês passado, a esquerda estava com 5,98, IPCA mais 5,98. O que aconteceu? A NTNB caiu para 5,52. Essa queda, né, no nível da NTNB, ela faz o quê? Ela derruba o carrego da carteira do fundo também. Então, o IPCA do fundo, que era IPCA mais 8,28, ele caiu para um IPCA mais 7,87. Então, logicamente, essa é a marcação ao mercado, na verdade, e efeitos práticos no carrego da carteira do fundo, né? Pois, afinal de contas, em se tratar de renda fixa, né,
as debêntures são sempre baseadas em NTN-Bs de referência, né? Então, esse foi o movimento que aconteceu. Sobre diversificação do fundo aqui, esse fundo é um fundo relativamente diversificado para o porte dele, né? Tem 29 debêntures, como estamos vendo aqui, tem geração, tem rodovias, tem telecom e o demais aqui bastante pulverizado. Nem todas as debêntures são incentivadas, o fundo ainda está naquele período em que ele pode ter debêntures crédito privado dentro dele. Bom, tendo em vista essas linhas gerais aqui, vamos logo ir direto para a rentabilidade. Já vimos o nível de desconto, que está em 95%, que representa um IPCA mais 7,44, a tabela de precificação atual. Sobre cota mercado e cota patrimonial, veja, né, cota patrimonial aqui está sempre acima da cota mercado, né? Então, esse é o fundo segue negociando aí com deságio. Volume de negociação compatível com o porte do fundo, né? E aqui a gente vê que o retorno da cota patrimonial, ele ganha da NTN-B, mas, entretanto, todavia, a cota mercado está abaixo disso, né? Isso quer dizer o quê? Isso é fruto do deságio, basicamente. Então, o fundo vem rentabilizando bem, vem pagando um bom nível de dividend yield, só que a rentabilidade total dele ainda não se concretiza, não é maior ainda, porque a cota mercado está amassada, tá? Então, quando a gente vem aqui para as debêntures, o fundo explica bem certinho aqui, né, quais foram as composições do mês dentro de cada ativo dele. Por exemplo, aqui a gente viu que ele teve 2,03% com oscilação da curva de juros reais, ou seja, marcação ao mercado, oscilação do spread de crédito. A gente viu que o spread de crédito abriu, né? Então, o spread de crédito penalizou ele em 0,19. Já com o carrego do fundo, que seria o carrego IPCA, né, e juros reais, mais recebimentos de cupom, ou seja, componentes intrínsecos do fundo, ele teve fator positivo de 0,41 mais 0,45. Quando a gente faz o balanço geral, ele chega no resultado do mês de 2,69. E aqui abaixo a gente tem, né, como é que o fundo está tratando isso em ganho acumulado por cota e distribuição. Então é importante para a gente ver a última barrinha aqui, porque esse gráfico é acumulativo, né? Então o fundo quer nos dizer que ele está distribuindo basicamente tudo que ele teve de ganho acumulado por cota. Ou seja, ele não está distribuindo nem mais e nem menos, não está nem fazendo reservas e nem distribuindo um nível ao qual ele não pode sustentar. Então, isso é uma notícia ok, né, para a gente. Aqui o carrego individual por debêntures, né? Não vamos entrar nesse detalhe específico aqui. Eu queria passar com vocês aqui a DRE do fundo, tá? Para a gente dar uma analisada bem boa. Essa DRE aqui é bastante didática, ela mostra bem quais são as componentes de ganhos aí dentro do FIINFRA. Então, esse fundo separa muito bem que ele teve uma receita no mês de novembro de 3 milhões e 300, sendo que os componentes intrínsecos do fundo, que seriam aí IPCA mais juros reais e cupom de juros, ele ganhou quase 1 milhão, ó, 502 mais 552. E aí, olha só que interessante, a oscilação da curva de juros reais, ela somou a favor 2 milhões e 484, né? Ou seja, ele teve um ganho de 2 milhões e 484 com marcação ao mercado. Ou seja, a debênture que é remarcada diariamente, ela ganha uma etiqueta de preço lá, os preços unitários das debêntures foram subindo ao longo do mês, né? Isso fez com que concretizasse esse ganho de marcação ao mercado, que é um ganho contábil, por assim dizer. Mas, se o fundo, por exemplo, não vender essa debênture a um preço mais alto, ele não capitaliza a caixa. Então, é interessante a gente saber filtrar também quais são ganhos efetivos reais que viraram caixa e quais são ganhos de carrego contábeis que estão lá, mas que ainda não viraram caixa, né? Mas, logicamente, em si, a debênture foi remarcada e o patrimonial do fundo foi remarcado para cima. Então, isso na contabilidade é um fator positivo de R$ 2.484.000, tá? Com relação à abertura de spread de crédito, a gente viu que penalizou um pouquinho pelo excesso de oferta, como o fundo bem declarou aqui, 238, mais 1.000 aqui de negociação de ativos no secundário. No final de tudo, o que o fundo nos entrega? Uma receita bruta de 3 milhões e 300, uma receita líquida de 3 milhões e 195, e um resultado na cota de R$ 2,38. Desde o início do fundo, né, esse resultado já foi R$ 10,69, resultado por cota desse fundo aqui. Em linhas gerais, né, como a gente viu, o fundo assim, ele bastante diversificado, né? Aqui tem a listagem das debêntures dele, a maioria das debêntures são incentivadas, tem algumas que são debêntures de mercado, né? Por exemplo, aqui a gente vê PetroRio, aqui tem algumas debêntures que são de crédito privado. Então esse fundo aqui, bom, moral da história, né, o fundo segue
segue com desconto, né? Esse desconto de 0,95. É um fundo que é relativamente diversificado, possui um bom nível de carrego, possui um bom nível de emissores, né? Tem uma liquidez intermediária e vem pagando um resultado relativamente consistente, né? Pelo que a gente tem visto aqui desde o início do fundo, né? Totalizando esse dividend yield aí da ordem de 15%. Entretanto, o fundo ainda não está valorizado no mercado, né? Ao trabalho que eles vêm fazendo aqui, ainda não, isso não foi precificado pelo mercado. Então, fica esse vídeo de acompanhamento, né, do fundo do Banco Inter, para vocês todos aqui, para a gente fazer o acompanhamento mensal dele, para quem não conhecia, conhecer também. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.